Vai. Câmera, ação. Fechou. Ação. Vai pra palavra, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, Pelicano. Nosso TCC é uma esteira separadora de metais, não metais. Para a indústria de reciclagem, né? Coleta de materiais. Então a gente está usando sensores capacitivos e indutivos para fazer essa seleção e ótimo. Então, dependendo do metal, ela tem um carrinho, aí onde o sensor detecta o metal no metal e ele faz essa seleção. Distribui melhor aí. Não, tá dito, é isso mesmo. Se eu mostrar o funcionamento, aqui é o sensor óptico, embaixo, bem aqui a gente tem o sensor indutivo. Aqui o carrinho, a gente tem parada do carrinho, o sensor indutivo, que é o carrinho de metal. Então aqui você também um capacitivo, um switch, mas a gente, como já tinha indutivos, ela vai contar as 10 peças, as 5 LEDs e 7. Conta as 10 peças, sendo LED e recebe. Por isso também, quando acende o LED, ela para o carrinho e para a esteira. Pode contar peças, quantas quiser assim, não movimenta, desde que recebe. Ou seja, já para identificar que você tem que tirar as peças da linha. E aqui também, se parar de entrar peças na linha, ela também para a esteira. Quantos segundos dá? 1 minuto sem peça na esteira, ela também para a esteira. Para economia de energia. Atrito mecânico, a gente usou um motor de corrente contínua com uma redução com o redutorzinho que vocês podem ver que está acoplado na transmissão da esteira. Todo o material é reciclável, alumínio, ferro, plástico. O mais que a gente pode falar aqui. Tem um outro motor de corrente contínua para fazer a articulação do carro. Uma fonte 5 ampere. Chaveado. Tem o driver de corrente. Os drivers de controle do motor, porque esse motor de corrente contínua ele tem a desaceleração dele é alta, então a gente precisa usar a placa para ter a desaceleração mais rápida. A gente precisa que ele para no ponto mais rápido. Sem a placa de controle ele demora para parar. A inércia do motor ele não estava parando no ponto que a gente necessitava. E a outra placa ela faz a inversão de sentido das caixas para poder fazer a separação de metal no metal. Dois drivers aí. A gente usou o CLP da própria faculdade. Faça favor. Essa placa aqui foi o Harrison que projetou ela, porque a gente está tendo problema com o PLC, com tensão de saída. Ele projetou essa placa, é uma placa amplificadora, né? É o amplificador de corrente. Não estava dando corrente suficiente para acionar o relé. Aí eu fiz o amplificador de corrente para poder a tensão de saída do CLP 24. Quando eu acionava o relé caía para 7, 6 volts. Então eu não conseguia chavear o relé. E por questão de segurança também, toda vez que a esteira parar, o sistema parar, é obrigado a pessoa que está manuseando o equipamento ficar 3 segundos, o botão não liga para poder voltar a trabalhar. Aí a gente tem um botão de desliga, um botão de emergência e os botões de reset. Simples. Deixa eu fazer uma conclusão. A princípio, é uma ideia simples de separar metal e não metal. Mas isso aqui pode ser levado adiante para separar plástico, papel, uma ideia que pode ser acrescentada para poder estar levando isso aí para a empresa, essa ideia, para poder estar fazendo a reciclagem de materiais dentro da empresa, mais rápida, a empresa ganhando dinheiro com isso, com a venda dos recicláveis e não recicláveis, e está tentando melhorar um pouco essa parte de sustentabilidade. E hoje em dia as empresas eles se veem muito nisso, não sabem usar reciclar os materiais que tem dentro da empresa. E acaba descartando isso aí do jeito errado. Então, está levando essa ideia assim adiante para essa questão aí de preservação do meio ambiente, ecologicamente tudo correto aí, que a gente sabe hoje em dia que as empresas aí, não são todas, mas algumas elas acabam jogando os resíduos, os materiais em lugar indevido, né? E isso aí causando vários impactos ambientais aí que a gente vê na televisão, no jornal, né? E essa questão aí, vou levar um pouco mais adiante do que isso, que é essa questão aí de camada de ozônio, que eles jogam os resíduos, né? Tudo bem que eu já estou falando adiante, mas parte disso aqui, se não tiver uma reciclagem de metal, não metal, plástico, começa por aqui, para poder futuramente chegar a solucionar esses problemas maiores aí que hoje em dia a gente se encontra aí no país aí. Porque a gente partiu a princípio disso aí, a ideia da gente. Tentar levar uma ideia para que
tentar se minimizar um pouco essa situação, esse problema. O que a gente levou a pensar também nesse projeto um pouco foi que a gente leu em alguns artigos é que pessoas, né, fazem isso manualmente. Então isso traz também para a saúde da pessoa, não é legal. Então a gente pensou nisso numa forma da pessoa não diretamente estar mexendo no material. A partir do momento que você pegar esse projeto e ampliar ele, melhorar ele, a pessoa só joga o material e o equipamento sozinho faz a separação desse material sem ter a necessidade da pessoa estar manuseando diretamente no resíduo. A empresa consegue economizar em mão de obra e ergonomicamente não é correto a pessoa ficar fazendo essa separação ali, né? Conforme o tempo ela vai ter problemas de saúde e tal. Aqui o processo é tudo feito com os motores, então não tem a presença da mão de Põe para obra. funcionar, vai. Põe para funcionar. A Melhor gente demais. vai colocar para funcionar. Como eu te disse, em 3 segundos ela vai partir. Esse potinho aí tá cheio de metal. Ela vai cair na metal que é amarelo. Essa madeira não é metal, é vermelho. Metal. Certo? Põe 2 madeiras seguidas. Coloca 2 madeiras assim. Mais madeiras. Viu? 2 metal seguidos. 2 metais seguidos. E aí quando chega a encher a caixa, quantos enche a caixa? 10 peças. 10 peças, o que acontece? Dá o reset. Para e acende o LED. É que ela entende que o recipiente ele tá cheio, Tá cheio e aí não- precisa a necessidade de alguém vir ali esvaziar isso para Beleza, iniciar parou o processo de novo. e acendeu aqui. Viria empilhador no caso, trocaria, Entendeu? colocaria em um outro E container, aí alguma e coisa. retirou e faz o que agora? O cara é obrigado a dar um reset na máquina. Se ele colocar uma peça, segurança, segurar o ela não liga. E ela entende, ela não para, por exemplo, ela parou, ela perde, por exemplo, ela não vai saber qual metal, não, ela continua sabendo qual metal. Então se for Onde plástico ela metal, parou, onde ela continua. parou, ela consegue. Então tá, então se eu resetar aqui, ela vai mudar de posição agora. Vai mudar. Posso ela resetar? parece que vai cair aqui, mas ela Certo. vai cair lá. Beleza. Tem uma Esse peça nova nova lá. peça, né? Memorizado. E você vai ser no metal. E aí tá contando metal ainda? Tá contando. Quando der o metal, ela vai parar também. A continuagem do metal ela continua contando. Quando der a quantidade, ela vai resetar aquele lado de lá, do lado direito. Beleza. Aí, Resetar o A metal. contagem de metal. Ele Posso, vai. eu posso colocar a peça aqui, Com o quantas- metal verde ele não vai ligar. não vai ligar, né? Não liga. Com quantas peças ele faz o... Aí ele para? 10 peças. Só que tá com falha porque não há um material sólido, metal mesmo. Porque aqui, como a gente viu na aula do professor, cada sensor tem uma sensibilidade para cada tipo de metal. Então a gente fez um teste aqui, e esse metal, como é ferro, a sensibilidade ao sensor é maior. A gente põe alumínio, a sensibilidade é menor. Entendeu? Tem um cálculo que a gente faz em cima disso, que a gente teve no final a gente viu que o alumínio, a sensibilidade do sensor ao alumínio é menor do que ao ferro, por isso que a gente está É usando só o ferro. a interferência é o campo magnético do metal. A gente acabou projetando para esse tipo de material que a gente está usando aqui. Só resetar. No caso do alumínio, a gente teria que fazer um. Como já tem um aqui, ela Como já tem peça aqui, ela conta tudo. No caso, se ficar. Vamos deixar agora sem peça. 1 minuto ela vai parar. Não vai continuar funcionando a esteira desnecessariamente. Isso aqui é para economia de energia, né? Às vezes o cara foi jantar e não desligou a máquina, mesmo assim ela vai parar depois de um certo tempo. No caso ficou grande o tempo, né? Pode ser um tempo menor, mas no caso está 1 minuto. Aí é 5 tudo segundos. questão de mudar no CLP e ajustando de acordo com o processo. O projeto parece ser simples, olhando assim, mas a gente procurou caprichar na parte mecânica. Então, Ia ser várias esteiras, né? Ia A ser gente várias não tinha esteiras. na parte de manipulação ou fazer alguma coisa pelo tempo melhor, a gente tentou fazer bem feito na parte mecânica.
Uma outra ideia nossa era colocar um supervisório também, mas acabou não conseguindo fazer a tempo, mas aí agora ela parou. Agora se você colocar o material aqui novamente, ela volta. Aí é o tempo menor. Não é o Uma tempo alarme, alguma coisa, o cara de start com emergência, da... algum problema, o cara também Sim, parar ali, ela... Olha, vem aqui, aperta agora. São duas possibilidades de iniciar o processo. Ou aperta após 3 segundos, ou botão pressionado após 3 segundos. É o start, né? A segurança do start.